O melhor lugar do mundo é a nossa casa, onde a gente é feliz com a nossa versão mais pura e sem filtro. Eu sou Rafael Lake e tô abrindo para você a minha casa na árvore, o esconderijo onde minha imaginação e pensamento vão ficar livres antes de dormir para trazer reflexões sobre temas variados. Então, por favor, entre e fique à vontade. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Casa na Árvore. Hoje, Dia dos Pais. Então, primeiro de tudo, feliz Dia dos Pais para quem está ouvindo. E a gente teve um Dia dos Pais já diferente, já começou conturbado, escândalos rolando por aí por conta de uma campanha que a Natura fez e tem o Tami Miranda como protagonista dessa campanha. E aí começa a se discutir o que é ser pai, né? Se é abandonar os filhos e como tantos pais fazem por aí, ou ser um pai presente, mesmo que seja um pai trans, e isso ainda é um problema para a sociedade, por incrível que pareça, mas enfim. Então, para falar sobre o Dia dos Pais, eu não queria falar sozinho sobre isso. Na falta de um, eu chamei dois. Aqui não vai ser o Dia dos Pais, vai ser o Dia dos Dois Pais. Estou aqui com o Gustavo e com o Luiz, do Reservas para Dois. Olá, meninos, tudo bom? Olá, tá bom? Tudo bom, Rafa? E aí, Rafa, tudo bem? Tudo certo. Olha, primeiro eu queria que vocês se apresentassem, dissessem para as pessoas quem são vocês. Tá, eu sou o Luiz, eu sou professor universitário e pai da Isadora e da Sara. E meu nome é Gustavo, sou casado com o Luiz, eu sou médico e a gente mora aqui em Lavras, Minas Gerais. E a gente é conhecido também pelo nosso Instagram, Reservas para Dois, como você já citou aí, né, Rafael? Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. A gente se conheceu não faz tanto tempo, também foi através de uma live que foi super legal. A gente discutiu bastante sobre viagem LGBT. Isso. Foi uma experiência bem legal. Vocês conhecem 28 países, é isso? É, juntos, né? Países que nós dois fomos. Legal. Porque quando a gente criou Reservas para Dois, a gente definiu de colocar nele esses países de viagem juntos, né? O Luiz conhece mais países, ele já conheceu 43 países. Caramba! Viajado, então. É. Que legal. E aí vocês, entre as coisas que vocês são, né, também tem essa questão de serem influenciadores, de estar também com essa presença na internet, mas você citou aí o fato de que vocês são pais, né? Você, Luiz, é pai da Isadora e da Sara, e o Gustavo acabou também virando pai nesse meio do caminho, Sim, né? sim. Antes de contar um pouquinho da história de vocês, eu queria que vocês tentassem definir pra mim, se vocês conseguirem, o que é ser pai. Então, eu acho que é uma coisa tão difícil de explicar, sabe, Rafa? É um amor que não tem tamanho, é uma preocupação diária de tudo dar certo, delas serem felizes. Um comprometimento, né, diário. Da gente estar fazendo as coisas certas. É um sentimento que não tem como medir, sabe? Todo cuidado. A vida é em função do bem-estar delas, né, das filhas. Então, é uma coisa muito, muito, muito grande e que não tem realmente como definir fácil, entendeu? É difícil definir. É uma entrega gigante, né? Sim, e é um cuidado e uma atenção que supera qualquer outra situação. A gente não pensa na gente, a gente pensa nelas. Eu tava falando com a minha mãe essa semana sobre isso, que a gente vê aquelas coisas, né, em avião, de se despressurizar e cair as máscaras, você tem que colocar primeiro em você e depois na criança. Nunca. Eu tava questionando isso justamente com ela. Será que que daria certo? Porque eu acho que eu colocaria primeiro na criança também. Nunca, não dá certo não. Em qualquer situação, primeiro são elas, depois a gente. Eu queria que vocês contassem um pouco dessa história de vocês, né, sendo pais, como é que vocês se tornaram pais. Tá. E aí pro Gustavo, como é que ele entrou nessa história. Bom, eu fui casado com uma mulher até 3, 4 anos atrás, e aí um relacionamento de bastante tempo, e a gente teve as duas meninas. A Isadora tá com 6 e a Sara 5 anos. Bom, aí eu me separei dela quando elas eram bem pequenininhas, menos de 2, menos de 3. Na sequência eu conheci o Gustavo, né? Mas a questão de querer ser pai foi uma coisa que não era uma situação planejada. Eu não vou dizer que a minha vida inteira foi uma coisa que eu quis, que eu busquei, não. Chegou um momento da vida que eu parei e pensei, poxa, eu quero poder me doar, eu quero pensar em continuidade, fazer bem pra alguém meu e deixar uma coisa legal pra esse mundo. E aí as meninas vieram. E aí quando eu conheci o Gustavo, elas eram bem pequenininhas e a gente morava em cidades separadas, eu e o Gu. Elas falavam sempre com ele por chamada de vídeo antes de conhecê-lo. E já era tio Gu desde sempre. Né? Elas nem sabiam falar direito, mas já conversavam com ele. Um dia ele tava aqui, a gente foi buscar elas na escola, aí ele conta essa parte da história agora. Na verdade, eu gostaria de falar um pouquinho antes de eu conhecê-las
elas propriamente, né? Quando eu conheci o Luiz, também não fazia parte dos meus planos ser pai. Claro que eu já tinha pensado algumas vezes nisso, mas eu sempre pensava, juntamente com esse pensamento vinham outras dificuldades, sabe? Como que eu iria conseguir isso antes de conhecer o Luiz. Se eventualmente, se eu iria conseguir mesmo ser pai ou não, como que eu faria, se seria uma barriga de aluguel. Enfim, eu não conseguia pensar muito bem no futuro, então eu acabava, quando o pensamento vinha, eu deixava ele embora depois. Mas aí eu conheci o Luiz, no primeiro momento eu imaginei que as meninas eram sobrinhas dele, sabe? Não achei nem que ele tinha sido casado, mas depois a gente conversando, se conhecendo, ele me falou que ele teve um casamento, que ele teve as 2 meninas, e aí no primeiro momento também foi um choque, né? Que aí eu fiquei assim, pronto. Tava ali gostando dele, conhecendo ele, mas tinha essa questão das meninas e eu ficava assim, bom, será que vai dar certo? Como que vai ser isso, né? Porque você fica com medo. De repente, de um dia pro outro, você conhece uma pessoa e você tá interessado nela e em seguida tem outros 2 seres, né, envolvidos nisso. E então eu sempre pensei muito nessa questão da responsabilidade de entrar na vida de 2 crianças pequenas também, sabe? Mas aí a gente foi conversando, né? A gente namorava à distância e a gente foi conversando muito por chamada de vídeo. A gente teve um cuidado no início, né? Eu não conhecia as meninas logo de primeira porque a gente teve justamente essa preocupação, sabe, Rafa? Aquela insegurança de início, de não saber se vai dar certo, né? E aí você fica pensando assim, nossa, vai conhecer as meninas, envolver elas, envolver o sentimento delas e depois vai que não dá certo, né? E como é que elas ficam? Então a gente teve essa preocupação no início também. A gente demorou para fazer esse encontro acontecer, mas aconteceu e foi, graças a Deus, deu tudo certo. Como a gente já se conhecia, né? Já tinha se visto várias vezes por chamada de vídeo, as meninas já me chamavam de tio Gu, era tio Gu pra ali, tio Gu pra lá. E quando a gente se conheceu pessoalmente, foi na porta da escola delas aqui em Lavras. Foi um dia que eu vim aqui para ver o Luiz e ele não iria buscar elas no dia. Não era o dia dele buscar, mas acabou que ele teve que ir buscar e a gente tava junto. Eu conheci elas assim de surpresa, sabe? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Não foi um encontro estranho nem nada. Já foi amor à primeira vista. Muito pelo contrário. Legal. Elas estavam super à vontade comigo, eu também com elas. Foi muito bom. Acho que se fosse planejado o encontro, podia não dar certo, né? Sim, Ia ficar nervoso com e certeza. tal. Se vai Com sem certeza. querer, assim é melhor. Eu peguei elas e falei, tem uma surpresa pra vocês no carro. Aí na hora que a gente chegou no carro, ele tava lá e aí foi uma festa. Porque elas olharam pra ele e falaram, tio Gu, como se fosse uma coisa assim. Materializou o que eu via na chamada de vídeo, tá aqui na minha frente. E aí já abraçaram, beijaram. E elas são muito reservadas, elas não são criança, né? É imprevisível. E pequenininha, pior ainda. Então eu não sabia se elas iam abraçar, se elas iam esconder, o que elas iam fazer, né? Mas foi uma empatia à primeira vista. Que bom, né? Antes de mais nada, que bom que foi assim já. E elas aí adotaram o tio Gu como sendo parte da família. Os 3 se adotaram. Elas falam, outro dia eu tava conversando com elas perguntam, quem são minhas tias? Quem são meus tios? Isso é quando elas eram bem menores, agora elas já entendem mais. Mas aí eu falava assim, e o tio Gu? Aí elas, o tio Gu é amor de papai. Então elas chamam de tio Gu porque sabe que pai, fala pai é pra mim. Ele é o tio Gu, mas é amor de papai. Elas entendem muito bem essa questão do amor, de onde vem, que forma que é. Sabe que ele não é um tio, né? Na verdade, elas sabem de tudo. Elas sabem que a gente é casado, elas sabem de tudo, né? Mas assim, foi um processo bem longo, sabe, Rafa? Que quando eu entrei na vida delas, elas eram muito pequenas, né? Então, assim, foi aos poucos que a gente... A minha presença, né? Elas... Foi constante. Foi constante. E logo, 7 meses depois que a gente tinha se conhecido, eu mudei aqui pra Lavras, a gente passou a morar junto. Então, a presença se tornou quase que diária, né? Aos poucos, elas foram entendendo, né? O meu papel, a minha posição dentro da estrutura familiar. E o Luiz também, desde o início, ele sempre deixou muito claro que ele queria não só um companheiro, né? Mas ele também queria uma pessoa do lado dele para ajudar na educação das meninas. E ele sempre me deixou muito à vontade. Ele me deu a liberdade de poder participar desse processo de educação, né? Do sentido que eu tô querendo dizer assim, eu não tô aqui do lado dele, represento para ela só o namorado do papai ou o marido do papai, né? Eu sou o tio Gu que tá ali para puxar a orelha quando é preciso. Que dá comida, que dá banho, cuida direitinho. É que com elas, assim, foi uma coisa muito natural, sabe, Rafa? Não teve aquele dia de ter aquela conversa de sentar e falar assim, olha, sabe o tio Gu? Então, ele é o marido do papai. Não, a gente nunca deu nome para as coisas, elas sempre viram e à medida que elas vão crescendo, elas vão conseguindo entender melhor. Então, hoje, agora, com 5
e 6 anos, elas sabem que a gente é casado, elas participaram de tudo, mas a gente não ficava falando pra elas, porque elas não tinham maturidade emocional pra lidar e ter que entender esse tipo de situação, né? Uma coisa que a gente sempre foi orientado desde o início é que a criança tem que entender de onde vem o amor, de onde vem o cuidado, e isso sempre foi muito claro pra elas da parte do Gu. Porque às vezes as pessoas perguntam, vocês falam, não sei o que, não, a gente não tem que dar nome pras coisas, essa identificação parte delas, né? Tanto que isso que eu falei, que elas falam que é amor de papai e tal, isso partiu delas, nunca foi a gente que falou pra elas, que elas tinham que amar, que ele era isso ou aquilo, ou que qualquer pessoa fosse qualquer coisa, né? Isso parte da relação. É nada imposto, né? A coisa acontece naturalmente. De forma alguma, com certeza. Falando propriamente do Dia dos Pais, né? Acho que foi no segundo Dia dos Pais que a gente passou junto que eu ganhei presente. Elas pediram pra comprar, elas pedem pra dar o presente pra ele. Esse ano elas já falaram que vão dar, então assim, aos poucos, foi bem natural, sabe? Graças a Deus foi bem natural, bem... sem pressão, sem trauma, sem nada. Não, e quando eu falo sem pressão, né? Nem só pensando nelas também, sabe? Até pra mim. Então, eu ia falar isso, porque a situação como aconteceu pra vocês, e que acontece com muitos casais, sejam gays, héteros ou o que forem, uma das pessoas já ter filhos e a outra chegar depois, né? É sempre uma situação que gera uma tensão dos dois lados, né? Porque a pessoa que tem já os filhos fica pensando em como vai trazer uma pessoa diferente pra fazer parte dessa vida das crianças. Quem tá chegando também tem esse medo de entrar. É uma situação que gera uma tensão dos dois lados, né? Rafa, e assim, mas eu acho que uma coisa que foi boa, a gente faz de tudo pra dar certo de acordo com a realidade que a gente tem, né? Mas considerando o fato das meninas serem pequenas, eu ter entrado na vida delas muito pequenas, é como se o Tio Gu existisse desde sempre. Elas não lembram antes dele, assim, elas não consideram, né? Então, o processo isso facilitou, ajudou muito. Elas tinham 2 e 3 anos, é isso? Menos de 2 e menos de 3. Elas iam fazer a Sara ia fazer 2 e a Isadora ia fazer 3. Entendi. E eu acho que se elas fossem mais velhas, talvez hoje já com a idade que elas têm, né, de 6 e 5 anos, talvez fosse mais difícil. Talvez fosse mais difícil. E me parece que vocês têm também um facilitador, me corrija se eu estiver errado, que é a mãe das meninas também não se opõe ou não cria empecilhos com essa relação de vocês, né? Na verdade, isso é uma coisa que não cabe a ela decidir. Então, assim, ela entende isso e ela não entra nessa questão. Eu não sei o que acontece lá dentro da casa dela com as meninas. Claro que pelo que elas passam pra gente, hoje elas já falam tudo, a gente entende que é uma situação de respeito. Ela não questiona, ela não critica. Até porque, Rafa, não vou nem falar modéstia à parte, que pra isso não tem que ter modéstia, mas eu sou um excelente pai. Então ela não poderia questionar nada, assim. Quando as meninas nasceram... Mas eu acho que ele tá querendo dizer no sentido da nossa relação. Dela não impedir, mas ela não interferir. É porque é difícil a gente dizer que ela, da forma que você colocou, como se ela... enfim, a gente não sabe. Eu cheguei a conhecer a mãe das meninas, conheço ela, a gente já conversa às vezes, sabe? Não temos uma relação de convivência. Existe respeito das quando duas às partes. vezes eu preciso buscar as meninas, então é eu que vou, às vezes eu tenho que levar na escola, é eu que vou, e a gente eventualmente encontra nesses momentos, né? Por exemplo, eventos das meninas na escola, a gente encontra, e é sempre uma relação, assim, de muito respeito de ambas as partes, sabe? Então, é nesse sentido que eu digo, porque eu acho que tem alguns casos em que, além de toda a preocupação que os pais têm que ter com as crianças, ainda rola uma situação das crianças ficarem no meio de uma briga ali que é desnecessária, né? E que faz mal para as crianças. Isso não acontece por essa questão que eu te falei, sabe? Essa preocupação que eu tive desde o início em ser um bom pai para elas, né? E lidar com isso de uma forma boa, reflete nessa relação toda, né? Porque a mãe delas sabe que eu não ia colocar na vida delas uma pessoa que não fosse boa para elas, entendeu? Então é mais nesse sentido. Né? Eu acho que também todos os adultos envolvidos nisso, né? Tanto eu quanto o Luiz, né? Ela, todos têm um objetivo que é o bem-estar, né? Das meninas. Acaba que tudo que a gente faz é pensando delas não terem nenhum tipo de sofrimento, né? Ou de entrar em briga, nem nada. Não existe briga, né? A relação é de respeito. É isso que é o mais importante, né? Sim. Porque até resgatando essa história, né, que eu comentei no começo dessa campanha da Natura, do Tami participar, e a gente pode levantar milhares de questionamentos, né, de se
ele tá sendo um bom pai, por que que ele não pode representar Claro. um pai, enquanto tem muitos pais que não dão atenção pro filho como deveria, que Muitos. abandonam, que expulsam de casa. Sim. E isso é um problema real, né? Não ter essa preocupação que vocês estão comentando, né, de se preocupar com a criança em primeiro lugar, muitos pais não têm isso, né? Infelizmente, a gente vive num mundo que é machista, sexista e que é bem problemático nesse sentido. E o que eu tava te falando, assim, quando elas nasceram, Rafa, eu mudei meu turno de trabalho para ficar com as manhãs livres e cuidar delas em casa. Então, no começo, quando era só a Isadora, não tinha ajudante, não tinha babá. Depois, quando nasceu a Sara e a diferença de idade era pequena, a gente tinha uma pessoa, mas mesmo assim quem fazia tudo era eu. Então, eu sempre participei de tudo desde o início. E quando falo tudo, é tudo, tudo. O Gu comentou numa outra participação que a gente fez agora recentemente, até arrumar o cabelo delas, fazer trança, penteado, eu faço tudo com elas. E aí, quando eu conheci o Gu e ele entrou na vida delas, eu falo que ele pegou um pacote pronto e ele teve que aprender a fazer um monte de coisa também. A Sara usava fralda ainda, sabe? Então, assim, esse cuidado que você falou da questão do Tami, pai, mãe, a pessoa que cuida é aquela que tem amor. E isso surge independente de ter um laço sanguíneo ou qualquer coisa desse sentido, né? Eu conheço e vivi, né? Eu vivi uma relação hétero muito tempo e convivi com famílias que têm crianças e pais que não sabem dar comida pro filho, não sabem levar no banheiro, que se a criança chora, entrega pra mãe. Isso é normal, infelizmente, né? E nunca foi o meu caso, e depois que o Gu entrou, nunca foi o caso dele. Se elas acordam à noite e choram, ele pega, cuida, assim como eu. Então, essa questão, ela é muito da convivência. E de que é uma responsabilidade compartilhada, realmente, Sim, né? Não desde é o que tá início. ajudando o outro, Não. tem que ser compartilhado. E por falar nessa questão de compartilhar, eu queria expandir um pouquinho o círculo e entender como que é a relação de vocês, se vocês se sentirem confortáveis para falar sobre isso, tá? Com a família de vocês, tanto na relação que vocês tiveram com os pais de vocês, como que é a relação também das famílias com as crianças, com as meninas. Você quer falar, Gu? Porque é a sua família que ganhou elas de presente. É bom, Rafa, a relação da minha família com a gente e com as meninas é a melhor que tem. A gente é uma família normal, assim, eu não consigo... Como os meus pais moram em outra cidade, né? A gente encontra com as meninas toda semana, mas passar o final de semana inteiro com a gente é de 15 em 15 dias. Então, a gente já, num mês aí, a gente passa 2 finais de semana com elas. E nesses 2 finais de semana, a gente tem que encontrar oportunidades, né? Pra poder juntar a família. E a gente sempre tá tentando reunir todo mundo. A família do Lu é mais fácil, porque a família dele mora aqui, né? A maioria da família dele mora aqui na cidade. Então, é bem mais fácil de encontrar. Mas a gente faz muito questão dessa parte da família, sabe? E sempre foi uma coisa muito importante, tanto pra mim, antes de conhecer o Luiz, e depois que a gente montou a nossa família, é uma prioridade pra gente. Pra mim, principalmente, que as meninas cresçam, convivam com os meus pais, convivam com a minha irmã. Então, assim, aí as meninas já chamam minha mãe de vovó Tia Gilda e meu pai de vovô Exalci. E a irmã dele de Tia Gi, chamam de tio, tia, o marido da minha irmã é tio Wesley. Então, já tem... E os pais do Gu eu acho bonitinho, porque eles falam, eu tenho 2 netas. Eles consideram também, sabe? Eles falam pros amigos, pra família. E com a minha família, é família, né? O Gu que chegou depois, mas eles tratam ele como filho. Meu pai trata ele como filho. Minha mãe já faleceu, então eu tenho uma irmã do segundo casamento do meu pai. Eles adoram ele, meus irmãos também. É uma relação familiar excelente. Eu não vou falar que é normal, porque tem muita família que é tida como normal e que a gente sabe que por trás não tem nada de bom, né? A nossa relação familiar é excelente com todo mundo. Que legal. Até com primos. Você imagina, no começo, meu pai tem 11 irmãos, né? São 12 filhos, então eu tenho um monte de primo. E no começo, assim, até eles começarem a conhecer o Gu, demorou um pouco. E eu ficava com um pouco de receio de como que ia ser, né? Porque eu era casado com uma mulher há muito tempo, separei. Depois de um tempo me casei com, né? Comecei a me relacionar com um homem. E minha família, meus primos, meus tios, todo mundo que vai conhecendo ele, ainda faltam alguns, já adoram, né? Mas eu sou muito gente boa. E depois, por causa do Instagram, e as pessoas acompanham a gente por lá, às vezes quem a gente ainda não teve oportunidade de encontrar pessoalmente, já gosta por ver como é que é a relação comigo e com as meninas, né? Isso da minha parte. Porque se tá fazendo bem pra gente, então por que vão questionar? É lógico, né? Com certeza. Eu queria falar um pouco agora sobre essa questão de... A gente tá falando sobre ser pai e tal, mas aí a gente tá inicialmente falando sobre como é o dentro de casa, né? Mas quando a gente vai pro mundo hoje, ser pai é bastante complexo no mundo que a gente tá vivendo hoje. Eu tenho muita vontade de ser pai, sempre tive, mas tenho alguns medos,
dos receios, como vocês estavam comentando, né? A gente pensa se tem hora certa, se não tem hora certa. Como Se que a vai gente fazer quer isso, né? colocar um filho no mundo para aguentar esse mundo do jeito que tá. Então, como que é pensar o mundo externo em relação às filhas de vocês? Eu tento pensar em formar elas para serem pessoas fortes e seguras, né? A gente não tem como controlar o mundo, mas a gente dá as melhores oportunidades que a gente pode. Uhum. Eu não posso ficar pensando muito em, por exemplo, perigo, risco, que vai, porque senão eu fico louco, porque a gente fica muito preocupado mesmo, sabe? Mas tenta dar uma base emocional sólida para elas. Por exemplo, elas são muito novinhas, mas eu já tento trabalhar isso desde cedo assim. Para ser feliz, tem que ser feliz com você primeiro, para depois procurar alguma coisa fora, entendeu? Uhum. Menina já é impressionante, gente, assim, é impressionante e é ridículo como que a gente vive numa sociedade patriarcal e que em 2020 as meninas ainda são criadas pensando que tem que cuidar da casa, ter filho, casar. Elas têm 5 e 6 anos e elas já sentem isso. Então, eu sempre falo, vai casar se quiser, tem que pensar que tem que fazer isso se for para te fazer feliz, sabe? Então, assim, a gente tenta passar para elas esse tipo de segurança, né? E sempre saber que elas podem contar pra gente pro que elas precisarem, que a gente sempre vai estar aqui. A gente tem uma relação muito, muito, muito próxima. Então elas se abrem comigo, sabe? Falam de tudo que tem pra falar. Então é dando segurança e passando autonomia. Sem também entregar tudo pronto, porque o mundo não dá tudo pronto. Então elas participam das tarefas da casa, ajudam no que tem que ajudar, cuidam dos bichos, né? É uma coisa muito assim. Mas vocês já começam desde aí a desconstruir aquela figura de sociedade machista e sexista, né? Que a menina tem alguns papéis de gênero, os homens têm outros. A gente não tem essa história de brinquedo de menino de menina, roupa de menino de menina. Elas convivem com casais hétero, casais de lésbicas, casais de gays. Elas sabem quem é quem nas relações desde cedo. Isso pra elas nunca vai ser uma surpresa. Explica, né? Assim, às vezes elas não entendem tanto quanto a gente esperaria, mas a gente acaba, sempre falo com o Luiz, que às vezes a gente tem que lembrar que elas têm 6 e 5 anos, né? A gente tenta explicar para elas da melhor forma possível, para elas entenderem, porque, igual o Luiz falou, elas convivem com amigas nossas que são casadas há 20 anos, né? Então elas entendem que é uma relação de amor, a gente sempre foca nisso, né? Que eu acho que é o mais importante e o jeito mais legal e fácil de fazer a criança entender que é essa questão do amor mesmo, né? Não colocar assim, é uma mulher com uma mulher, é uma mulher com um homem. A gente fala assim, elas se amam, elas decidiram ficar junto, o amor é livre e a gente tenta passar essa segurança para elas também, à medida que elas forem crescendo, terem essa segurança, talvez que a gente não teve, né, para poder viver a nossa verdade. Muita gente fala com essa situação que eu acho ridículo, né, mas muita gente ainda tem esse pensamento de ver, por exemplo, 2 homens ou 2 mulheres, como é que eu vou explicar para o meu filho, né, aquele drama. E as crianças, vocês já trouxeram isso como exemplo aqui, elas não têm esses rótulos, né, para elas assim, elas entendem a linguagem do amor, elas conseguem entender. Sim. Mas para elas não importa se é 2 homens, se é 2 mulheres, elas não têm esses preconceitos. Então a gente não precisa explicar isso, a gente só não precisa colocar esses preconceitos nas crianças, né? Depende muito de quem tá com elas, dos pais, de quem cuida. Uma coisa que eu preocupava muito, sabe, antes de decidir seguir minha vida e me reconhecer, era como que elas iam lidar com isso, sabe? E aí quando eu decidi que não dava mais, que tava me fazendo mal e que eu tinha que tomar uma decisão e resolvi romper com o que eu tinha, eu pensava, bom, elas vão lidar sempre com a verdade e vão lidar de uma forma natural. E hoje em dia é exatamente isso que acontece. Porque eu ficava pensando, imagina algum dia alguém chega pra elas e fala, seu pai é viado. Se eu escondesse isso delas, ia ser um problema pra elas. Como eu nunca fiz isso, se algum dia alguém falar isso, eu acho que elas vão olhar e vão falar, pois é, e aí, o que você quer dizer? Qual que é o ponto? Que é realmente o que acontece. A gente, na nossa vida com o mundo, a gente tem uma relação real. Todo mundo sabe o que a gente é, todo mundo vê, a gente participa das atividades de escola, desde festas, reuniões, tudo. Então todo mundo, aqui é interior, a cidade que elas moram é vizinha daqui, é menor ainda, então todo mundo conhece a gente, todo mundo sabe, e a gente tem sempre uma atitude de respeito das pessoas. Eu ia perguntar isso também. Porque vem que a gente cuida delas direito com amor e a gente é presente, que foi o que você falou quando você introduziu. Tem pais que são casados, não precisam nem ser separados e que não têm um mínimo de intimidade com os filhos, que não sabem fazer nada com eles. Então, as pessoas acho que não têm nem coragem de tratar a gente de uma forma desrespeitosa em relação a elas, porque estão vendo como que é a nossa relação com elas. Mas eu acho que também tem um pouco de sorte de vocês terem essas pessoas por aí, porque às vezes mesmo as pessoas tendo
uma relação de amor, de carinho, de respeito em casa, tem gente que, por exemplo, na escola, que não tem pudor, né? Claro. Que não leva em consideração isso. Então, que bom, né, que vocês têm esse lugar de sorte e conseguem construir uma relação saudável da sociedade com elas, né? Mas a gente não sabe se à medida que elas forem crescendo, eu acho que elas vão passar por situações difíceis vinda de pessoas, né? Porque as pessoas são preconceituosas. Então, Sim. eu só quero que elas estejam preparadas a responder e não serem pegas assim, nossa, por que eles mentiram pra gente, sabe? Elas já estão na escola, né? Já. Elas entraram antes de 2 anos. Na escola nunca teve esse problema, assim, com outras crianças ou com pais de alunos? Nunca. Ai, que bom. O Gu tá com o dedinho levantado aqui pra falar. Fala, amor. Não, pra você não levantar o dedo aqui, Rafa, o Luiz não deixa a gente falar. Não, o que eu tô querendo dizer também é que a gente também tem um apoio. Hoje não, por conta da pandemia, as meninas não estão fazendo mais, mas elas, desde o início, a gente teve essa preocupação, né? Até porque a gente não tem nenhuma... A gente não nasce sabendo, a gente não tem nenhuma receita de bolo. Então, a gente também sempre, por ter essa preocupação com elas em excesso, né? E com o bem-estar delas. E como tudo é pra cabecinha delas, a gente sempre se preocupou muito com isso. Então, elas faziam um acompanhamento com psicólogo, sabe? Nós dois também, eu e o Gu. A gente também faz, mas eu quero falar justamente delas no sentido assim, primeiro foi a Isadora, que é a mais velha, depois eventualmente ela acabou tendo alta, depois a Sara também foi consultar com a psicóloga, então a gente sempre tá em contato, sabe, com as psicólogas, pra querer entender o que tá passando na cabecinha delas. Muitas das coisas a gente já sabe, porque como a gente convive muito com elas, a gente tá sempre por perto, a gente tem uma intimidade muito grande, então muitas das coisas que as psicólogas trazem pra gente são coisas que a gente já esperava, sabe? Mas eventualmente aparecem umas novidades, e aí a gente tá sempre atento. E nunca o problema é o fato do pai ser gay ou ser casado com outro homem, delas terem uma relação com presença de 2 homens. Nunca é. Nunca foi um problema. Em nenhuma das avaliações que elas fizeram ou dos acompanhamentos que elas fizeram. Com nenhuma das duas. Bom, como eu falei, né, eu tenho vontade de ser pai e eu sempre pensei que se eu decidir um dia ser pai, assim, de fato, né, de mandar ver e realmente tocar esse plano, eu acho que o acompanhamento psicológico, ele é essencial. Primeiro que eu acho que ele é essencial para qualquer pessoa no mundo, né? Fazer terapia é maravilhoso. E aí eu queria aproveitar então e quase fazer uma consultoria com vocês aqui, porque eu, como eu falei, penso em ser pai. A gente algum dia na vida tá pronto para ser pai? Porque eu tenho muita sensação de assim, eu acho que eu ainda não tô pronto para ser pai. Seja, sei lá, financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, eu nunca acho que eu vou estar pronto. E aí também eu já ouvi gente dizendo que assim, olha, você nunca vai estar pronto. Você vai ficar pronto quando chegar a criança, quando você começar realmente a exercer a função de pai. É assim? Que tipo de estrutura tem que ter? Eu acho que financeiramente tem como você se preparar, Sim. né? É igual você se planeja para você tomar uma grande decisão na sua vida, né? Um próximo passo que seja, vou comparar, por exemplo, comprar um apartamento, mudar de cidade, mudar de emprego. Então a gente se prepara para esse tipo de evento, né? Situação na vida da gente. Acaba que eu acho que para ter um filho, se você tá planejando, de certa forma, a parte financeira você consegue planejar. Agora, a parte emocional, eu acho que não. Eu me senti pronto. Eu acho que é diferente, você vê, se você for ver, olhar pra mim, olhar pro Gu é diferente, porque eu escolhi, eu e minha ex-mulher, eu e a mãe das meninas, a gente decidiu a hora que ia fazer, que ia ter, foi totalmente programado. Pro Gu não, pro Gu foi assim, chegou na vida dele, então aqui você tem os 2 lados dessa situação, né? Agora, uma coisa que eu falo, que pro pai que não gera o filho na barriga, essa é uma sensação que eu sempre tive. Eu me senti pai a partir do momento que eu olhei pra elas. Então, na sala de parto, no hospital, no bloco cirúrgico, na hora que elas saíram da barriga e eu olhei pra elas, eu me senti pai, entendeu? Quando elas estavam na barriga, claro, é legal, que gracinha, o neném tá vindo e tal, mas a gente não sente isso no corpo da gente. Então, pra mim, foi na hora que eu olhei pra elas. Entendi. Que é uma coisa boa, porque se você pensa em adoção, em alguma coisa assim, esse sentimento, na minha opinião, ele vai nascer da mesma forma, entendeu? É que nasce do amor, né? Eu vi até aquela live que vocês fizeram com os meninos que adotaram as crianças. O amor nasce ali da relação que você constrói, né? Não tem necessariamente a ligação biológica. Não, com certeza não. E me fala uma coisa, a gente falou, né, da parte financeira de se planejar e tal. É muito caro ter filho? É menos do que as pessoas falam, mas pode ser um buraco sem fundo, porque você tem inúmeras possibilidades para gastar muito dinheiro se você for uma pessoa que quer ou suprir alguma necessidade sua e refletir no filho, ou querer dar tudo, e a criança não precisa disso tudo que normalmente as pessoas têm dado. E aí pode ser muito caro. O Gu tá com o dedinho levantado aqui de novo. Rafa, eu concordo com o que o Luiz falou, é mais ou menos por aí mesmo, mas eu tenho uma visão
visão assim um pouco mais, não sei se a palavra seria técnica, né? Mas eu falando da questão de onde que a gente vive. A gente vive numa cidade do interior, então assim, o custo de vida aqui é bem mais barato. Desde colégio, a supermercado, uma natação, entendeu? Vamos pensar assim, colocar as crianças numa escola de natação, depois eventualmente fazer um inglês, porque você tem que ir planejando quando você pensa em filhos, você tem que planejar nisso tudo, né? O filho vai nascer, vai estudar, você vai querer que ele faça uma atividade, então assim, querer proporcionar para ele coisas boas, né? Para agregar aí no crescimento. O fato da gente morar numa cidade do interior, isso ajuda muito, porque as coisas aqui têm um valor menor, e isso numa cidade grande pode pesar muito. Quando eu falo pesar muito, é diferenças assim, às vezes do triplo, sabe? Caramba. É como se fosse assim, se você tiver 3 filhos, eu vou falar em Belo Horizonte, né, que é a nossa referência aqui. Se tiver criando 3 filhos em Belo Horizonte, você consegue criar 9 no interior, sabe? Caramba, é uma diferença gritante mesmo, hein? Mas aí tudo depende disso que eu te falei. O que você quer fazer, entendeu? Eu vou te dar um exemplo prático. A gente pode comprar um vestido de festa para elas, chique, lindo, maravilhoso, por R$100 ou por R$2.000, entendeu? Depende do que a gente quer, né? É nesse sentido. Isso é uma coisa também que... Brinquedo, as pessoas se perdem de tanto brinquedo, sabe? Tem muita coisa que não precisa. Isso é uma coisa que é uma preocupação que eu sempre tive no início, da gente ter esse controle, né? Porque se deixar, a gente fica enfeitando as meninas sempre, né? Então, vê uma coisinha ali, quer comprar, vê um brinquedinho, vê uma roupinha bonitinha, quer levar. Mas isso é algo que eu e o Luiz sempre conversamos e, graças a Deus, a gente concorda nisso, né? Juntos. A gente não quer também criar as meninas pra elas serem, assim... alienadas, né? E eu sempre falo pra gente economizar no sentido assim, não ficar comprando coisa demais, não precisa ter roupa demais. Claro, a gente quer que as meninas andem arrumadinhas, óbvio, e elas crescem rápido, né? Então muita coisa perde. Às vezes a gente compra uma sandália que elas usam 2 vezes, não tem como usar mais. Mas como a gente viaja, né? Viajava bastante. Então a gente sempre também aproveitou os momentos que a gente tá viajando pra gente comprar roupinha pra elas, sabe? Né? Porque fora é sempre muito barato. Então pra gente trazer a roupinha delas, porque pra não ficar gastando demais. Às vezes até elas falam assim, nossa, eu queria isso, queria aquilo. Aí a gente fala assim, olha, e a gente olha um pro outro, a gente já tem um nosso combinado, né? A gente fala assim, olha, se você quer isso mesmo, se é isso que você deseja, pede pro Papai Noel. Ou então pede de aniversário. A gente sempre direciona pra esses eventos justamente pra elas entenderem que, bom, eu não fui criado assim, né? De tudo que eu queria, eu ganhava na hora. Nem eu. Eu nem acho que essa é a forma correta de você criar um ser humano, sabe? Sim, concordo. Então, eu acho que a gente tem que mostrar pra elas que elas precisam merecer, que elas têm que se comportar. E isso, graças a Deus, elas entendem. Às vezes apronta, sabe? Mas aos poucos vai entendendo. Porque criança é assim, você compra um presente pra ela, passa 3 dias, ela já não tá querendo mais aquele presente, porque viu um outro na televisão e aí quer aquele outro da televisão. Já esquece. Elas sabem as datas que elas ganham, sabe? Você perguntar pra elas, se elas estivessem aqui, eu perguntasse quando que vocês ganham presente, elas falam Natal, aniversário, Dia das Crianças e quando vocês viajam, porque quando a gente volta a gente traz uma coisinha. E quando é coisa que elas precisam, por exemplo, roupa, sapato, pijama, coisa de escola, a gente nunca embrulha e dá pra elas aqui um presente, nunca. Elas abrem o armário e a coisa tá lá pra usar, porque é uma coisa que elas precisam e não um presente, entendeu? A gente não banaliza a questão de comprar e de dar as coisas, elas não ganham coisa o tempo inteiro, entendeu? Então elas têm muita consciência disso. Elas nem pedem, pra você ter noção, a gente entra com elas em loja de brinquedo, elas não ficam desesperadas, é claro que qualquer criança, elas, eu quero isso, eu quero aquilo. Só que elas falam que querem, mas elas sabem que elas têm as datas que elas vão poder querer. E a gente já fala assim, então escolhe isso, é seu presente de aniversário? É de Dia das Crianças? Você vai pedir pro Papai Noel? Não, e isso é ótimo, porque até chegar o Natal, até chegar o dia do aniversário, o presente já mudou mil vezes. A gente tem que perguntar 15 dias antes, pra não correr o risco de dar uma coisa que elas já não querem mais, né? E outra coisa também que eu acho legal, que a gente tenta passar pra elas, é assim, porque às vezes a gente chega no quarto dela de brinquedos, tem aquele tanto de brinquedo que você fica até perdido, sabe? Então a gente sempre incentiva, né, orienta pra elas a questão da gente doar, né, fazer doações, doar pra quem precisa, pra quem não tem condição. Então a gente sempre, todo final do ano, a gente junta, elas ajudam a escolher os brinquedos que elas querem doar, as roupas que elas querem doar, que não estão servindo mais. Eu acho isso importante, sabe? Pra elas... eu acho legal, pra elas entenderem. É importante mesmo, você começa a educar com sociedade mesmo, né? Pra elas entenderem o contexto maior, saírem da bolha.
escolha, né? Isso também vai até na questão da comida, sabe? Porque a criança às vezes tem uma fase que não quer comer nada, reclama de tudo. Então a gente sempre passa também... Ensina, né? Ensina a importância e o valor da comida, né? No prato. Sim. Tem gente que não tem como comer, tem gente que os pais batalham, né? Se sacrificam para colocar o prato na comida. Então a gente passa isso também, tem esse valor para elas. Vocês comentaram sobre viagem. Quando vocês viajam, normalmente elas ficam com alguém ou elas às vezes vão junto com vocês? Como funciona com as viagens? Tem viagem que é com a gente, aí a gente programa viagem pra elas. Nos finais de semana que a gente tá com elas. Ou então, por exemplo, quando a gente vai pra praia e leva, então é viagem com elas, né? Agora as viagens da gente, não, aí a gente organiza pra elas acontecerem nos momentos que elas estão com a mãe. E elas curtem viajar, assim, de participar do planejamento? Amam. Planejamento até que elas não muito, a gente não, fala elas antes. São muito pequenas, muito pequenas, elas sabem mais ou menos o que a gente vai fazer e tal. Mas os lugares que elas gostam de ir, elas pedem. Igual, por exemplo, ano passado a gente foi pra São Paulo, o Gu tava fazendo um curso, eu fui encontrar com ele lá e levei elas. Então elas amaram, querem ir, vivem pedindo pra voltar em São Paulo, sabe? Amaram ficar em hotel, tomar café da manhã. Os meninos já sabem desde pequeno, né? As coisas boas. Já sabem. Viajar de avião, elas amam viajar de avião, fica pedindo, sabe? Elas viajaram uma vez de avião, coitadas. Elas vivem pedindo pra gente viajar. E pedem pra viajar de novo, mas aí agora a pandemia chegou, a gente tinha planejado pra agora. A gente tinha planejado de viajar com elas esse ano, levar elas no Beto Carreiro. Mas, enfim, não deu certo, né? Mas vão ter que esperar um pouquinho mais. Tá planejado, vai tá dar guardado. certo um dia. Mas o legal que você comentou aí das viagens, elas não participam tanto do planejamento, mas toda vez que a gente vai viajar, a gente conta pra onde que a gente tá indo, o país que a gente tá indo, e elas ficam super interessadas e acham o máximo, sabe? Às vezes elas falam, elas dão viajando... dica de país pra gente ir. Olha que absurdo. O ano passado a gente foi pra Europa no meio do ano, e elas falaram pra gente ir pra Holanda, eu acho, ou Bélgica, não sei, elas queriam que a gente fosse nos lugares, sabe? Porque você não tem nem ideia, mas elas querem que você vá pra lá, né? Aí quando a gente tá viajando, aí a gente liga pra elas, tá em videoconferência com elas ficam assim, vocês já chegaram em tal lugar? Elas se decoram os aí tá lugares de noite, aí tá de dia. Tá nevando, tá calor. Elas ficam com o roteiro pronto, né? Ficam. Aonde vocês estão agora? Elas falam assim. Que legal. E me diz uma coisa, saindo das viagens, voltando pra realidade. Pensando aí nas duas realidades de vocês também, né? O Luiz planejou, o Gustavo chegou depois. Quais são, pra vocês, individualmente, os maiores medos em se criar uma criança? Não necessariamente só de segurança, mas pensando a longo prazo mesmo. Queria que vocês falassem também qual que é a melhor parte de ter as crianças e a parte mais difícil. Meu maior medo é de não estar presente pra elas e delas não serem felizes, sabe? Então eu vou te falar que assim, antes delas nascerem, eu entrava no avião e não pensava em nada. Hoje eu entro no avião desesperado, de medo de acontecer alguma coisa comigo e elas ficarem pra trás. Mesmo sabendo que elas vão ter uma condição segura se acontecer alguma coisa comigo. Então eu tenho muito medo de eu não poder estar por elas e delas não serem felizes por algum motivo, sabe? Então minha maior preocupação é essa, é com a felicidade delas. A melhor parte é elas, é ter elas, é estar com elas, é falar com elas, o abraço delas, elas são magrelinhas, elas não gostam de comer, e é um abracinho magrelinho que eu amo, uma coisa que a presença delas, sabe? Elas existirem no mundo é a melhor coisa. Legal. A mais difícil é às vezes querer poupar elas de sofrer por alguma coisa que pode ser a coisa mais boba do mundo, entendeu? Por exemplo, elas são super sentimentais, então a gente tá vendo um filme e aí o bichinho do filme morre ou some, e aí elas choram e aí eu fico péssimo porque elas estão chorando porque o bicho do filme e que daqui a 2 minutos elas não vão estar nem lembrando o que aconteceu. Então o mais difícil é eu controlar meus sentimentos em função do sentimento delas, que é o que eu te falei, que é uma coisa meio irracional, sabe? A gente não controla muito não. Que eu espero instinto, né? Eu espero que com o tempo melhore, porque é difícil realmente. E você, Gu? O maior medo que eu tenho no futuro da gente, eu falo assim, a gente se esforçar pra educar, né, passar todos os valores que a gente tem como... Ai, fugiu a palavra. Pessoas, valores morais. Os valores que... Eu queria falar os valores que a gente valoriza, mas não é isso que não. Mas meu medo é no sentido de a gente não conseguir passar, sabe? Os valores que a gente acha importantes. E elas darem errado, né, na vida. Assim. Não é darem errado na vida, porque isso também colocar uma carga muito em cima delas. Porque o que é o dar errado? É o que eu quero ou é o que elas querem, entendeu? Mas não é isso que eu tô querendo dizer, não. Mas eu falo em questão de educação mesmo, de como pessoas, de caráter, de dignidade. A gente chega lá na frente e talvez ver que a gente, nossa, não conseguimos passar isso, entendeu? Eu tenho medo disso. Melhor coisa e mais difícil. A
melhor coisa é conviver com elas, poder estar perto delas, a alegria delas. Elas são muito alegres, elas são muito... A energia de criança é outra, né? Às vezes você tá triste, você tá com os problemas de adulto, né? Que todo adulto tem. Os altos e baixos da vida, que deixa a gente um pouco deprimido, desanimado. Os baixos, baixos e altos e baixos e baixos. E ultimamente só baixos, né? Vamos dizer assim, os baixos, 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 um médio. E elas têm vários altos, né? Elas têm vários altos. A parte mais difícil pra mim, eu acho que é quando a gente tem que chamar a atenção, sabe? Porque elas ficam tristes, às vezes choram, a gente acaba ficando triste também, mas a gente entende que é necessário, que faz parte do papel. Tem coisas que a gente não... Se a gente não educar, não vai ter outra pessoa que vai fazer isso. Então a parte mais difícil é essa mesmo. É no sentido de... Da hora que o dever chama e que a gente tem que cortar o barato, né? Às vezes elas ficam um pouco decepcionadas, frustradas com a situação, mas a gente tenta explicar os motivos da gente estar fazendo aquilo. Então, eu acho que essa é a parte que eu acho mais difícil. Vocês falaram uma coisa agora que eu achei interessante, que eu acho interessante quando a gente pensa em educar os filhos, que é jogar uma carga em cima deles, né? Delas, no caso. Como que vocês fazem esse balanço de planejar e projetar o futuro para elas de alguma maneira, mas ao mesmo tempo deixar que as coisas sigam um curso natural sem botar uma carga muito grande nos ombros delas? A gente apoia e oferece um ambiente favorável para elas desenvolverem as habilidades delas, mas sem direcionar e decidir por elas. Acho que a intenção é sempre dar esse suporte para elas fazerem boas escolhas, mas as decisões de vida têm que partir delas. Em que sentido? O que vai querer ser quando crescer? Com o que vai trabalhar? É claro que a gente vai direcionar, mas isso tem que partir da vontade delas, em primeiro lugar. Assim, eu vou citar um exemplo, Rafa, que a Isadora, desde quando eu conheço ela, ela sempre falava que ia ser médica, sabe? Quando ela crescesse. E acabava que isso me incomodava um pouco, sabe? Às vezes, quando a gente encontrava com amigos, familiares, no início eu também falava junto com o Luiz, mas depois eu comecei a ficar incomodado e parei de falar. E aí o Lu às vezes comentava assim, ela fala que quer ser médica, ela fala que quer ser médica. Aí um dia a gente sentou e conversamos e eu falei com ele assim, eu acho melhor a gente parar de falar isso, sabe? Porque fica parecendo que a gente tá direcionando, não sei se é a palavra direcionando, mas é como se a gente tivesse, de certa forma, induzindo. E aí ela crescer, ouvindo a gente falar isso, ela pode interpretar que ela tem que fazer isso porque é o que a gente quer, é o que a gente vai ficar feliz com ela. Então, a gente parou, simplesmente parou. Aí depois disso, ela já falou que quer ser bombeira. Que mais? Cabeleireira Leila. Continuo com médica, cantora. E aí a Sara a mesma coisa também. Fala que quer ser médica, cantora, cabeleireira. Esteticista. Ela fala que quer ser a que tira os cravos. Dermatologista. Olha só. A Sara fala. As crianças, elas mudam a cada hora também, né? A gente tenta proporcionar um ambiente para elas que elas vão ter opção, sabe? Para também não ser uma coisa muito restrita. Então elas teriam uma formação básica legal para elas poderem decidir. Ai, gente, eu fico ouvindo vocês falar, passa um filme aqui na minha cabeça, sabia? Tipo, de pensar, imaginar essas situações fazendo parte da minha vida. É muito encantador pensar sobre esse assunto pra mim. E muito legal ver vocês falando, vocês falam com uma paixão e com muito do que eu projeto, de como é legal ser pai, sabe? Do que é legal fazer sendo pai. Então, tá sendo muito gostoso. E aí, pra gente encerrar, eu queria que vocês, se vocês pudessem pensar que daqui a 20 anos elas vão parar e ouvir esse podcast, que mensagem que vocês deixariam pra elas? Eu vou falar o que eu falo pra elas 300 milhões de vezes por dia, que eu amo elas incondicionalmente, que o papai vai estar aqui sempre pra elas. Que legal. Acho que é isso. Bom, e a mensagem que eu quero deixar pra elas: oi, Isadora, oi, Sara, aqui é o papai e o tio Bu do futuro. Do passado, eu quero do passado, papai e o tio Bu do passado. E só espero que vocês estejam felizes, buscando o sonho de vocês e que a gente esteja aí do ladinho, dando um apoio que a gente sempre deu. Eu amo vocês. Que legal, gente. Eu fico até emocionado. Foi muito legal conversar com vocês, de verdade. Foi mesmo, Rafa. Obrigado, viu, por disponibilizarem Rafa. Esse tempo pra mim, pra conversar com a gente aqui, trazer essas histórias, abrir um pouco mais da vida de vocês aqui. Só tenho a agradecer, viu? Obrigadão mesmo. Obrigado, Rafa. A gente que agradece, Rafa. Obrigado mesmo. E onde as pessoas encontram vocês? No nosso perfil do Instagram, que é o Reservas pra 2. Reservas no plural pra 2. Aí e tem dois escrito. E a gente tá lá e a gente compartilha nosso dia a dia, nossas coisas. Quando as meninas aparecem, elas adoram aparecer
você participar, então... Quem quiser colocar um rosto nos nomes que a gente falou aqui hoje, é só ir lá. É só ir lá que vai saber pela voz quem é quem. E lá eles compartilham sobre viagem, lifestyle, Isso. agora principalmente na pandemia, falam bastante de gastronomia, ficam babando nas comidas que eles preparam. Decoração de casa, né? Aliás, a sala ficou incrível. Obrigado, ficou lindo, né? A gente compartilha lá o que a gente gosta, sabe? Então, assim, é o que a gente faz, o que a gente sempre fez na vida da gente, não tem nada diferente lá pra poder agradar as pessoas, a gente é aquilo que a gente tá lá, realmente. Ou seja, incríveis. Não, de Incríveis jeito nenhum. nada. A gente é igual a todo mundo. Mas assim, a gente gosta mesmo de cozinhar, a gente gosta de cuidar da gente, da casa, da família, então aquilo lá é a gente. Que legal. Meninos, obrigado de novo. E olha, vocês que estão ouvindo esse podcast até agora, obrigado por mais uma vez estarem aqui com a gente. Se vocês quiserem comentar sobre esse podcast, é só ir no nosso Instagram, podcast Casa na Árvore, e deixar lá a sua história com o seu pai ou sendo pai, com algum pai que você conheça, quiser comentar sobre essa situação toda, pode ficar à vontade. Se quiser me encontrar nas redes, só buscar por Rafa Lake. E eu espero vocês na semana que vem para mais um papo. Sejam sempre bem-vindos à minha Casa na Árvore. Um beijo e tchau!